Eu nunca pensei que um pequeno microscópio comprado em um brechó seria a única coisa que me faria sentir que eu tinha valor na minha família. Assim como nunca esquecerei aquela tarde em que minha mãe gritou na minha cara, só porque eu acidentalmente estraguei o laço de cabelo da minha irmã enquanto limpava a mesa de jantar. Você foi um erro desde o começo, minha mãe disse com a voz fria como aço. Eu tinha apenas 10 anos, e minha irmã Isabela era chamada de meu anjinho pela mamãe, embora ela tivesse acabado de rabiscar tinta em toda a parede da sala de estar. Se você acha que estou exagerando, apenas espere, porque estou prestes a lhe contar sobre uma infância onde a injustiça não era apenas um hábito, era uma regra tácita na minha casa. Eu sou Helena Costa, nascida e criada em uma pequena cidade no Colorado. Minha família não era rica, mas também não éramos pobres. Meus pais eram ambos escriturários, estáveis, chatos e especialmente bons em fingir. Eles sempre sorriam docemente para os vizinhos, sempre agiam como a família perfeita. Mas, quando a porta se fechava, era um mundo diferente, onde eu não era nada mais do que uma sombra atrás dos holofotes. Eles brilhavam inteiramente em Isabela. Isabela era 2 anos mais nova que eu. Tinha cabelos dourados como uma boneca de comercial e um sorriso que fazia os adultos sacarem suas carteiras sem pensar 2 vezes. Todo ano, no aniversário de Isabela, nossa casa se transformava em um carnaval. Balões, um bolo de 3 andares, um palhaço e até um caminhão de sorvete alugado. Cada presente era lindamente embrulhado e colocado cuidadosamente sob uma árvore de decoração. Mamãe passava o dia todo montando tudo. E no meu aniversário? Um pequeno bolo que mamãe corria para comprar no supermercado, 3 velas tortas e desejos sem entusiasmo de olhos que nem se incomodavam em olhar para mim. Eu era boa na escola. Muito boa. Desde a primeira série, eu era a melhor da classe. Ganhei competições de ciências da escola e fui mencionada pelos professores em todas as reuniões de pais. Mas em vez de ficar orgulhoso, meu pai apenas dava de ombros. Ela apenas enterra a cabeça em coisas estranhas. Quem ama química mais do que as pessoas? Eu não amava a ciência para ser melhor do que ninguém. Eu amava porque era o único lugar onde eu me sentia ouvida. Cada reação química, cada fórmula no meu pequeno caderno, era uma pequena parte do mundo que eu construí para mim. Um mundo onde ninguém poderia me chamar de estranha. Isabela era o oposto. Ela odiava livros, odiava estudar. Mas de alguma forma, tinha uma habilidade incrível de manipular adultos. Toda vez que ela não conseguia o que queria, ela chorava, fazia birras, fingia desmaiar. E o resultado? Eu era repreendida por não ser legal com minha irmãzinha. Dever de casa. Da Isabela? Eu fiz. Projeto de ciências da Isabela? Eu fiz. Uma vez eu protestei. Eu não posso fazer tudo. Eu também tenho minhas próprias tarefas. Minha mãe olhou para mim, a voz afiada como uma faca. Os irmãos devem ajudar uns aos outros. Você é mais inteligente, então é sua responsabilidade compartilhar. Ou você está com ciúmes porque ela é mais amada? Essa foi a primeira vez que eu quis gritar. Mas não gritei. Mordi meu lábio, assenti e fiz o trabalho da Isabela novamente. Quanto mais velha eu ficava, mais eu percebia que para meus pais eu era o problema. Eu não era fofa, não agia docemente, não ficava parada para que eles pudessem me exibir como Isabela. Eu fazia perguntas, eu desafiava as coisas. E pior de tudo, eu não precisava deles para encontrar minha paixão. Uma vez, eu ouvi minha mãe conversando com uma vizinha que me elogiou. Helena é inteligente, claro, mas ela é diferente. Ela não é como o resto de nós. Diferente. Essa palavra me apunhalava no coração toda vez que eu me lembrava dela. A única pessoa que nunca me fez sentir diferente foi meu avô, Antônio Costa. Ele era o único na família que realmente ouvia, cujos olhos brilhavam quando eu falava sobre novos experimentos na escola. Essa mente vai mudar o mundo, ele dizia, bagunçando meu cabelo com um sorriso brilhante. E eu acreditei nele, só nele. Uma vez, quando eu tinha 12 anos,
Ele me trouxe um microscópio velho que encontrou em um mercado de pulgas. Eu gritei de alegria. O abracei como se estivesse abraçando o mundo inteiro. Você vai ver coisas que sua mãe nunca verá. Ele sussurrou. E ele estava certo. Eu vi. A tristeza de ser deixada para trás, a frieza nos olhos do meu pai, o silêncio calculado da minha mãe e a doce mentira chamada família. Você quer que eu pare aqui? Ou quer saber o que finalmente me fez deixar de ser a criança invisível? Eu prometo a você, tudo o que veio depois foi ainda pior. Ainda me lembro daquela tarde de primavera, quando eu tinha 13 anos. O céu estava de um cinza estranho, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração com cada batida do meu coração. A aula terminava tarde naquele dia. Enquanto eu arrumava meu experimento, o leve cheiro de ácido ainda permanecia em meu nariz. Minha professora de ciências, professora Mariana Ribeiro, me chamou. Helena, você tem 1 minuto? Eu balancei a cabeça, coração disparado. A escola está nomeando alguns alunos para o programa STEM para superdotados do estado. Eu quero recomendar você. Eu pisquei. Eu realmente nunca vi ninguém com sua intuição científica. Você não é apenas inteligente. Você é curiosa, persistente e corajosa o suficiente para fazer as perguntas certas. É disso que a ciência precisa. Eu saí da aula naquele dia me sentindo como se eu estivesse voando. Eu não sabia muito sobre o programa, apenas que era uma oportunidade rara que aproximava os alunos das principais pesquisas. Minhas bolsas de estudos para a faculdade, talvez até antecipadas, mas o mais importante, pela primeira vez na minha vida, me senti vista. Naquela noite, juntei coragem para falar sobre isso no jantar. Isabela estava falando sem parar sobre o vestido novo que a mãe comprou para ela. Esperei até que ela parasse, de tagarelar. Fui indicada pela professora Mariana Ribeiro para o programa de ciências para superdotados. Eu disse com a voz trêmula. Eles só escolhem alguns alunos e eu consegui uma vaga para fazer o exame. Meu pai largou o garfo e suspirou, como se eu tivesse acabado de dizer algo problemático. Mais bobagem, ele murmurou. Minha mãe levantou uma sobrancelha, olhando. Para mim com desconfiança. Sua irmã acabou de ser selecionada para ser modelo para a revista da escola. Por que você não consegue pensar em fazer algo mais apresentável, em vez de arrastar tubos de ensaio para casa todos os dias? Eu engoli em seco. Eu só preciso de uma assinatura para o formulário de exame. Não, minha mãe disse firmemente. Esta família não tem tempo para perseguir sonhos bobos. Você pode ajudar a Isabela com o trabalho dela esta semana. Ela tem uma redação de literatura. Eu saí da mesa de jantar. Meu coração doía como se estivesse sendo esmagado. Eu não chorei. Eu apenas senti como se o mundo tivesse se fechado sobre mim, novamente. Na manhã seguinte, enquanto eu juntava minhas coisas para a escola, minha avó, vovó Cecília, me chamou da cozinha. Helena, desça aqui, ela disse. Eu desci na ponta dos pés, com medo que meus pais pudessem ouvir. Ela ficou lá com o formulário de inscrição na mão, minha caligrafia ainda molhada. Você acha que eu não sabia sobre isso? Ela levantou o formulário. Seus olhos brilhavam, mas sua voz era firme. Você vai deixar isso passar. Só porque seus pais não entendem? Não, Helena. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu nunca a tinha visto tão resoluta. Naquele dia, ela foi para minha escola comigo, entregou o formulário e agendou o teste sob os olhos surpresos da professora Mariana Ribeiro e do diretor. Ela disse apenas uma coisa. Eu não me importo com o que os pais dela pensam. Eu vou assumir total responsabilidade. O exame não foi fácil, mas cada questão parecia um vento se abrindo para o mundo. Eu sonhei com fórmulas, reações, problemas do mundo real precisando de pensamento lógico. Eu terminei o teste com um sorriso suave pela primeira vez em meses. 3 semanas. Depois, recebi uma carta de aceitação. Eu tinha passado. E não apenas isso. Fiquei em primeiro lugar na região. A carta também incluía um convite para um workshop de ciências de verão com professores da Universidade de Stanford.
Ainda me lembro de abrir aquela carta no quintal da vovó. O sol da tarde brilhava no papel branco, reluzindo como mágica. Ela pegou minha mão, sorrindo brilhantemente. Se seu avô estivesse vivo, ele estaria pulando de alegria, ela disse. Você é o orgulho desta família, Helena. E nunca deixe ninguém te fazer esquecer que, naquele verão, eu entrei em um mundo totalmente novo. Eu conheci crianças como eu, aquelas que eram chamadas de estranhas em suas antigas escolas, mas brilhavam no laboratório. Nós conversávamos por horas sobre nanomateriais, células-tronco e soluções de energia limpa, e eu não me sentia mais deslocada. No final do 9º ano, eu ganhei uma bolsa integral para uma prestigiosa escola de ensino médio, focada em células-tronco, em outro estado. Minha mãe ficou furiosa me chamando de ingrata. Nós criamos você e agora você nem fica para cuidar da sua família? Que tipo de pessoa faz isso? Foi a vovó quem assinou os papéis para eu ir. Ela me ajudou a fazer as malas, me levou ao aeroporto e me abraçou forte no portão de segurança. Não olhe para trás, ela sussurrou no meu ouvido. Apenas continue olhando para frente. Eu não sabia, então, que todo o sucesso que se seguiu, cada prêmio, cada descoberta, cada passo mais perto de uma bolsa de estudos na faculdade, começou naquele momento. A partir do formulário que ela assinou e da crença incondicional que ela tinha em mim. Se você me perguntar se apenas o amor de uma pessoa pode mudar sua vida, eu direi que sim. E direi que essa pessoa é minha avó. Eu soube da doença do vovô por meio de uma parte vaga de uma ligação no FaceTime com minha mãe, enquanto eu estava de plantão no laboratório universitário em Boston. Do jeito que as coisas estão. Ele pode não ter muito tempo de vida. Ouvi minha mãe dizer isso, sua voz abaixando, como se estivesse sussurrando para alguém. Olhei para cima imediatamente, o coração disparado. Você está falando do vovô Antônio? O que há de errado com ele? Silêncio. Então, seu tom mudou, suave, doce como mel. Ah, você ouviu isso? Não é nada sério, apenas um resfriado. Não se preocupe, Helena. Ele já está bem melhor. Eu queria acreditar nela, mas algo em sua voz me deixou desconfortável. Parecia forçado, não como ela normalmente falava comigo. Eu quero ir visitar o vovô, eu disse, não escondendo minha preocupação. Não precisa, minha mãe respondeu rapidamente. Isabela está cuidando deles. Você só se concentra na escola, esse é um momento importante para você. Mas eu sou da família dele também, assim como Isabela. Você acha que os pais do vovô ficariam felizes se você abandonasse seu estágio por isso? Eu encerrei a ligação me sentindo inquieta. Algo não estava certo. Era meados de setembro. Eu lembro claramente porque estava chovendo muito e passei a noite inteira na janela com o coração pesado. 2 semanas depois, decidi ir para casa sem contar a ninguém. Fui direto para a casa dos meus avós, com o coração cheio de preocupação, mas segurando um pouco de esperança. Esperança de que tudo fosse apenas um mal-entendido, que talvez eu estivesse pensando demais. Eu não esperava que Isabela fosse a pessoa que abrisse a porta. Helena? Ela levantou uma sobrancelha, como se tivesse visto um fantasma. Eu vim visitar a vovó e o vovô. Como ele está? Não tem ninguém em casa. Ela disse rapidamente, quase automaticamente. Então onde eles estão? Eu não sei. Estou ocupada, você deveria ir. Tentei forçar minha entrada, mas Isabela imediatamente me bloqueou, empurrando a porta com força. Eu disse, não tem ninguém em casa. Isabela, se mova. Eu sou neta deles, e eu moro aqui agora. Então, por favor, deixe. A porta bateu na minha cara. Frio e arrepiante. Eu fiquei congelada. Minhas mãos tremiam enquanto eu ligava para a vovó. Sem sinal. Telefone desligado. Tentei de novo. Nada. Ela sempre deixava o telefone ligado, especialmente para mim. Pela primeira vez em anos, eu senti como se tivesse sido excluída da minha própria vida. Eu me virei e fui para a casa dos meus pais, perguntas girando na minha cabeça. Eles ficaram surpresos em me ver, mas rapidamente colocaram suas caras vazias de sempre.
Onde estão a vovó e o vovô? Perguntei, assim que entrei na cozinha. Meu pai não levantou os olhos do jornal. Eles estão em uma casa de repouso agora. Decisão rápida. Eles precisavam de cuidados especiais. Por que ninguém me disse? Você está ocupada. Você está em Boston. Por que te arrastar de volta para isso? No mínimo, eu deveria ter conseguido ligar. Eles concordaram com isso? Minha mãe apertou os lábios. Nós fizemos o que era melhor para eles. E não fazemos uma bagunça fora disso. Eles não queriam te ver. Eles disseram que você mudou, que está distante. Eu não conseguia falar. Eles disseram que meus avós não queriam me ver. Depois de tudo que eles fizeram por mim, eu fui embora sem dizer outra palavra. Parte de mim queria acreditar que eles estavam apenas tentando me proteger de algo pior. Mas a verdade não esperou eu estar pronta. 4 dias depois, recebi uma ligação da minha mãe. Antônio faleceu. Apenas 4 palavras. Mas cada uma cortou o fundo como uma faca no coração. Eu engasguei. Quando é o funeral? Sábado, às 13h. Não se atrase. Cheguei na igreja às 12h45. Meu coração apertava a cada passo, mas o estacionamento estava vazio. A igreja estava silenciosa como um cemitério. Corri para dentro e encontrei um zelador limpando. Com licença, o funeral do Sr. Antônio Costa? Acabou, senhorita. Eles fizeram isso esta manhã. 9 horas. Minha cabeça girava. Eu fiquei congelada no corredor. Lágrimas escorrendo incontrolavelmente. Mamãe disse 3. Ela disse 3 Eu anotei. Até coloquei um alarme ontem à noite. Liguei para ela naquele momento. Oh, Helena, por que você chegou tão tarde? Ela disse, sua voz perturbadoramente doce. Eu não estou atrasada. Eu cheguei na hora que você me disse. Nós todos concordamos às 9 horas. Ela respondeu sem um pingo de hesitação. Não. Você disse 3 horas. Eu escrevi. Eu lembro claramente. Você está emocional. Talvez tenha lembrado errado. A voz dela era gentil como uma brisa, mas cada palavra me atingia como um tapa. Eu entendi agora. Eles não me queriam lá. Eles tinham elaborado todo o plano. Mudaram meus avós para algum lugar, cortaram contato, mentiram sobre o asilo e, no final, me impediram de dizer adeus à pessoa que eu mais amava. Eu desmoronei em um banco vazio, gritando silenciosamente. Meu avô, o único que acreditou em mim, se foi, pensando que eu não me incomodei em aparecer, que eu tinha esquecido dele. Eu não estava lá. E eles fizeram isso acontecer. Algumas perdas são imperdoáveis. Algumas feridas não precisam de sangue para sangrar. Mas elas nunca cicatrizam de verdade. E algumas famílias não merecem ser chamadas de família. 3 dias após o funeral, eu dirigi até a casa dos meus avós como uma estranha retornando ao que antes era o meu lar. Minha mente corria com raiva e tristeza. Eu precisava de uma coisa, a verdade. Quando a vovó abriu a porta, seu rosto congelou como pedra. Aquele olhar não era mais um lugar onde eu pudesse encontrar conforto. Você ousa aparecer aqui? Ela disse, a voz fria como gelo. Engoli em seco. Eu preciso falar sobre o vovô. E por que eu não estava no funeral? Ela começou a fechar a porta, mas eu deixei escapar. Eu não o abandonei. Eles mentiram. Mamãe me disse que o funeral era às 3. Eu cheguei na hora, mas já tinha acabado às 9. A mão dela parou. Desde que você foi para a faculdade, ele continuou ligando para você. Mas você nunca atendeu. Ele morreu se sentindo esquecido. Eu não recebi uma única ligação. Eu disse tremendo enquanto colocava a mão no bolso. Tirei um pedaço de papel. Esse é o número que ele estava ligando. Mamãe e Isabela deram a ele um número falso. Eu tenho o mesmo número desde os 16 anos. Ela olhou para a caligrafia do vovô na nota. Então, lentamente, deu um passo para trás. Oh, meu Deus! Ela sussurrou, como se não pudesse acreditar. Eu tentei vê-lo. Isabela me bloqueou na porta. Eu liguei para você. Seu telefone estava desligado.
Por que eles fizeram isso? Seu rosto ficou pálido. Eu vi suas mãos tremerem. Um longo silêncio se instalou como névoa. Entre, ela disse baixinho. Temos coisas para resolver. Ela fez uma ligação. A voz não era mais suave. Era áspera e autoritária. Tom, Isabela, vocês dois venham imediatamente à minha casa. E tragam o advogado. Antônio deixou algumas coisas que precisam ser resolvidas. Não. Não amanhã. Agora. Uma hora depois, toda a família estava na sala de estar. O ar estava sufocante. Mamãe sentou com os braços cruzados, rosto frio como pedra. Papai continuava suspirando, e Isabela mascava chiclete e mexia no telefone como se nada importasse. O advogado, Dr. Henrique Vasconcelos, era um homem de cabelos grisalhos e uma pasta de couro grossa. Quando ele abriu, o quarto ficou completamente em silêncio. O testamento foi assinado e legalmente autenticado pelo Sr. Antônio Costa 3 meses antes de sua morte, disse ele, colocando os documentos sobre a mesa. Agora vou ler palavra por palavra. Eu apertei minhas mãos quando ele começou. Primeiro, eu, Antônio Costa, deixo toda a casa atual, junto com todas as economias pessoais, para minha esposa Cecília Costa. Todas as despesas de subsistência para seus anos restantes serão cobertas. Vovó assentiu levemente, seu rosto ilegível. Segundo, eu deixo a propriedade total. E os direitos de uso da pesquisa científica e da instalação na 54ª Riverbend Street, para minha neta, Helena Costa. O laboratório foi totalmente construído, licenças operacionais concedidas e equipamentos instalados, ao som do que explodiu, de Isabela, seguido pelo grito de uma cadeira sendo empurrada para trás. Um laboratório? Ela gaguejou. Eu fiquei sem palavras. Vovô construiu um laboratório para mim? Uma verdadeira instalação de pesquisa? Não acabou. O Dr. Henrique Vasconcelos disse, sua voz firme como pedra. O restante da propriedade, incluindo ações da empresa, contas de investimento e a segunda propriedade, será dividido igualmente entre minhas 2 netas, Helena e Isabela Costa. O ar ficou pesado. Minha mãe virou a cabeça em direção ao Dr. Henrique Vasconcelos. Você tem certeza, David? Ele não poderia ter... Você é bem-vinda para rever a assinatura, o vídeo gravado da leitura do testamento e as declarações juramentadas das 2 testemunhas. Dessara, o Dr. Henrique Vasconcelos respondeu friamente. Eu nem tinha processado quando minha avó se levantou, segurando uma carta cuidadosamente dobrada em sua mão. Há mais uma coisa, ela disse, seu olhar varrendo todos. David deixou isso para Helena. Ela olhou diretamente para mim enquanto abria a carta. Sua voz tremeu, mas cada palavra era clara. Para Helena, minha pequena cientista, se você está lendo isso, significa que não estou mais aqui. Me desculpe. Eu não pude esperar para te abraçar uma última vez, mas eu sei que não é sua culpa. Eu liguei, deixei mensagens, esperei e entendo que às vezes muros são construídos por aqueles que você nunca esperou. Aquele laboratório eu construí para você, para que você tivesse um lugar para pertencer. Ninguém pode te parar mais. Você vai mudar o mundo, Helena. Comece aqui. Eu desmoronei. Não por causa do laboratório, não por causa da herança, mas porque o vovô sabia de tudo e ainda acreditou em mim até o fim. Se alguém me perguntasse qual momento mudou minha vida para sempre, eu não diria o dia em que entrei na faculdade ou ganhei um prêmio nacional. Diria que foi naquele dia. O dia em que a verdade quebrou todas as mentiras e a voz de alguém que se foi há muito tempo ainda era forte o suficiente para me tirar da traição. Mas a pior parte ainda não tinha acabado. Isabela se levantou da cadeira como se tivesse sido esfaqueada. Sua arma caiu de sua boca e seus olhos brilharam como se eu tivesse acabado de roubar sua coroa. O quê? Ela gritou. Ela pegou o quê? Um laboratório inteiro? Antes que eu pudesse responder, ela se virou para nossos pais, seu rosto contorcido de raiva. O que você me prometeu, O que você disse?
Que se eu cuidasse da vovó e do vovô, bancasse a netinha doce, eu pegaria tudo. Tudo. Então, que é essa bobagem de dividir igualmente? Meu pai parecia nervoso, tossindo para esconder seu desconforto. Minha mãe tateou, como se tivesse acabado de ser pega em flagrante. Acalme-se, Isabela. Acalme-se. Ela gritou, como se tivesse perdido a cabeça. Ela pega aquele laboratório maluco e eu só pego metade? De jeito nenhum. Helena, não merece isso. Ela não fez nada além de se enterrar em produtos químicos e agir de forma inteligente. Eu me levantei. Minha voz estava calma e meus olhos não vacilaram. Se eu sou tão inútil, Isabela, por que você teve que passar um ano inteiro fingindo ser a neta perfeita só para pegar o dinheiro do vovô? Ela deu um passo para trás e zombou. Aquele laboratório é lixo, nem vale nada. O que você vai fazer? Sentar aí e morrer sozinha fazendo testes? A casa é o verdadeiro prêmio. Então, ela se virou para a vovó e gritou: Eu quero a casa. Eu sou a pessoa que merece viver aqui. A vovó olhou para ela diretamente, não com raiva, não com compaixão. Você não merece nada no testamento de Dave, mas porque ele amava vocês duas, ele ainda deixou uma parte para você. E agora você está desonrando aquele último pedaço de gentileza com esse comportamento. Não! Isabela gritou, lágrimas escorrendo, mas eram lágrimas amargas e venenosas, sem um pingo de remorso. Eu fiz tudo certo. Mamãe e papai me disseram para ser doce, visitar o vovô toda semana, fingir que me importava. Então por que, Helena? A sala ficou em silêncio. Até meus pais não disseram uma palavra. Eu me virei para eles, minha voz estranhamente calma. E você acha que isso é justo? Meu pai exalou bruscamente, balançando a cabeça em decepção. Helena, você está sendo dramática. Nós somos uma família. Família compartilha. Você já recebeu mais do que o suficiente. Mais? Eu soltei uma risada fria. Não me lembro de você ter contribuído com um único dólar para minha mensalidade. Nenhum acampamento de ciências, nenhuma viagem de competição foi paga por você. Era tudo vovô e vovó. Você está tentando culpar seus pais agora? Minha mãe estalou, batendo a mão na mesa. Nós criamos você. Isso não conta para nada. Eu olhei para a vovó. Ela deu um leve aceno, como se dissesse: Você tem o direito de falar. Sim, você me criou, mas como? Me chamando de aberração? Me fazendo fazer o dever de casa da Isabela e chamando isso de minha responsabilidade? Dizendo aos vizinhos que eu não era como ninguém na família, como se eu fosse uma mancha? Helena, minha mãe latiu. Eu não estou mentindo. Eu continuei. Você sempre me tratou como um extra. Mesmo quando o vovô morreu, você deliberadamente me deu a hora errada para o funeral, para que eu fosse humilhada. Eu sou odiada só porque eu não sou a Isabela. E agora que o vovô me deixou algo que ele construiu silenciosamente para mim, você quer que eu entregue isso para a pessoa que passou um ano agindo apenas para ganhar seu dinheiro? Você está sendo egoísta. Helena, meu pai disse, sua voz cansada. Se você tivesse algum respeito por esta família, você saberia como se sacrificar por sua irmã. Eu me virei para ele. Você está certo, mas não é que eu não seja respeitosa. Eu apenas me recuso a ser usada. Ninguém disse mais nada. Não havia mais nada a dizer. Isabela bateu a mão na mesa. E agora? Eu não ganho nada? Ninguém está do meu lado? A vovó levantou seu olhar, mais frio que a primeira neve da estação. Isabela, se você realmente amasse seus avós, então, mesmo sem ganhar nada, você ainda seria a pessoa que o vovô mais amou. Mas você trocou esse amor por ganho pessoal. Você não perdeu porque Helena pegou algo. Você perdeu porque você não era digna. Isabela começou a chorar, mas ninguém mais acreditou nessas lágrimas. Minha mãe se levantou, tentando agarrar o braço da vovó. Mãe, isso não vale a pena explodir. Não vale a pena. A voz da vovó era afiada. A morte do meu marido foi transformada em uma ferramenta por manipulação. Minha neta foi caluniada, expulsa desta família simplesmente por ser diferente.
E agora, com a verdade exposta, você ainda quer apagar a última coisa que ele deixou para ela? O silêncio caiu sobre a sala. A vovó olhou diretamente para eles e então disse firmemente: Eu quero todos vocês fora da minha casa, imediatamente. Eu sentei, congelada no canto, minha respiração pesada. Eu não senti alegria ou satisfação, mas senti como se, pela primeira vez, eu não tivesse que abaixar minha cabeça e implorar para ser reconhecida. Fora da janela, o vento aumentou, varrendo anos de poeira da velha soleira da porta. As máscaras caíram. O que restou foi a verdade e a liberdade. A sala ficou densa de silêncio depois que a vovó pediu aos 3 para saírem, mas então ela não se virou para a porta. Ela tirou do bolso um envelope amarelo escuro, do tipo que o vovô sempre usava para suas cartas escritas à mão. Há uma última coisa, ela disse, sua voz não alta, mas soando como um sino de igreja ao meio-dia. David me deixou uma carta. Me disse para lê-la somente quando a verdade viesse à tona, e eu acredito que esse momento é agora. Eu me levantei, o coração batendo forte no meu peito. Isabela se levantou, ainda como uma pedra, enquanto minha mãe tentava mascarar a preocupação que se espalhava por seu rosto. Meu pai se inclinou ligeiramente para a frente, como se fosse pegar a carta antes que ela pudesse lê-la, mas o olhar, nos olhos da vovó, o parou. Ela abriu a carta, suas mãos apenas ligeiramente trêmulas, mas seu olhar inabalável. Cecília, minha parceira na vida, se você está lendo isso, então provavelmente eu já fui embora. E se aqueles que eu amo estão ouvindo, espero que ouçam com seus corações, não com raiva. Sua voz caiu enquanto ela continuava, cada palavra rasgando a última máscara deixada no quarto. Eu vivi o suficiente para saber que a família nem sempre ama do jeito que esperamos. E eu sou lúcida o suficiente para perceber que o amor, com condições, não é amor verdadeiro. Helena, a garotinha sempre segurando seu microscópio, seus olhos brilhando a cada descoberta, é a única neta que nunca me decepcionou. Não porque ela é brilhante, mas porque ela é honesta, consigo mesma, com sua paixão e com sua dor. Vovó fez uma pausa. Isabela mordeu o lábio, olhos vermelhos não de emoção, mas de raiva fermentando dentro dela. Tom, Júlia. Vovó continuou, olhando diretamente para meus pais. Eu não posso te perdoar, não porque você não amava Helena, mas porque você deliberadamente escolheu não amar. Você escolheu uma criança e descartou a outra. Você tratou a afeição como moeda. Helena só importava quando ela era útil, quando ela agradava os outros. Minha mãe cerrou os punhos, veias saltando sob sua pele. Meu pai virou o rosto. Eu sei que você mentiu sobre Helena mudar seu número de telefone. Eu sei que você me enganou, fazendo-me pensar que ela não queria me ver. E o que mais doeu foi mentir nisso. Na cama de hospital, chamando repetidamente, e ninguém respondeu, enquanto Helena pensava que eu tinha virado as costas para ela. A voz da avó começou a tremer. David escreveu mais. Não preciso que ninguém se desculpe por essas mentiras, mas eu quero que a verdade venha à tona. E eu quero que você, Cecília, pelo resto da sua vida, faça o que é certo, não por orgulho nem por sangue, mas porque Helena merece. Proteja-a como você fez uma vez. Ela fechou a carta, os olhos agora vermelhos de lágrimas. Então, ela olhou para cima e encontrou cada olhar de seus filhos e a neta que eles tinham transformado em uma marionete. Esse foi o último desejo de David. O homem que você manipulou até seu último suspiro. Ninguém disse uma palavra. Ninguém poderia. Então, ela se virou para o advogado, Dr. Henrique Vasconcelos. Eu quero que você rascunhe um adendo ao testamento. Se for permitido, eu não quero que nenhum deles tenha o direito de entrar nesta casa novamente. E se eles tentarem contestar qualquer coisa, eu apresentarei esta carta no tribunal. Isabela gritou. De jeito nenhum! Você não tem o direito! Eu tenho todo o direito. Vovó cortou com sua voz afiada como uma lâmina. Porque eu
Sou a única que cumpri minha promessa ao seu avô. Meu pai começou a se levantar, mas a vovó apontou para a porta. Eu perdi meu marido. Não preciso perder minha dignidade também. Saia da minha casa agora. E se você ainda tiver alguma decência, saia em silêncio. Ninguém discutiu. Havia apenas os passos fortes e o som da porta batendo atrás deles. Naquele momento, eu não senti alívio, senti justiça. A vovó se virou, para mim, seus olhos agora estavam cheios apenas de amor e tristeza. Seu avô esperou por você, e agora você deve viver pela parte da vida dele que ele não conseguiu terminar. Ela me abraçou, suas lágrimas caindo em seu suéter de lã, o lugar que costumava ser o mais seguro na minha infância. A verdade pode ser cruel, mas é a única coisa que pode lavar as manchas deixadas pelas mentiras. E naquela casa, com o cheiro de papel velho ainda pairando na carta, eu sabia que não precisava mais provar meu valor para ninguém, porque quem mais importava sempre acreditou em mim. Já faz 6 anos desde que o testamento foi lido. 6 anos desde aquela tarde quando a carta do vovô destruiu todas as ilusões que eu tinha sobre família. Mas daquele entulho, eu comecei reconstruindo minha vida, tijolo por tijolo, com conhecimento verdadeiro e gratidão incomensurável. O laboratório na Riverbend Street se tornou o lugar onde eu vivo, trabalho e respiro. Mais do que apenas uma instalação que meu avô deixou para trás, é um símbolo da fé que ele depositou em mim, a única chama que nunca se apagou, mesmo quando o mundo virou as costas. Eu expandi o laboratório para um centro de pesquisa independente, especializado em energia renovável. Minha equipe é pequena, mas resiliente. Juntos, nós garantimos 3 bolsas federais, publicamos 7 artigos de pesquisa e, recentemente, assinamos uma parceria com uma organização internacional sem fins lucrativos para levar soluções de energia verde para comunidades rurais carentes. Toda vez que passo pelas portas de vidro gravadas com Frank Hayes Research Center, penso em seus olhos no dia em que ganhei meu primeiro prêmio de ciências. Olhos que nunca me abandonaram. A vovó ainda está saudável. Ela visita o laboratório toda quarta-feira à tarde, trazendo torta de maçã e uma longa lista de perguntas científicas. Eu li sobre baterias de hidrogênio na semana passada. Ela diz, animada, como uma aluna da primeira série. Mas eu ainda não entendi bem a parte da eletrólise. Você pode explicar de novo? Eu rio, mas sempre explico pacientemente. Ela escreve tudo em um caderno de capa azul, o que ela chama de Manual do Cientista de 80 anos. Eu não quero só assistir, ela diz. Eu quero entender o que você está fazendo, para que um dia, quando eu vir o vovô de novo, eu possa contar tudo a ele. Toda vez que ela diz isso, meu coração dói. Uma mistura de emoção e a tranquila garantia de que estou vivendo uma vida da qual o vovô ficaria orgulhoso. Eu sei. Não mantenho mais contato com ninguém da minha antiga família. Não por ódio, mas pela paz. Mensagens, chamadas, e-mails, todos bloqueados. Eu não leio, não respondo, não me importo. Uma vez, Isabela me enviou uma mensagem de um número estranho. Uma longa mensagem, reclamando sobre estar desempregada e forçada por mamãe e papai a arcar com a dívida da família. No final, ela escreveu: Você não se lembra de nós, família? Eu não respondi. Eu também não apaguei. Guardei como um lembrete. Algumas pessoas só se lembram de você quando precisam de algo, não quando se importam. Minha mãe, uma vez, ligou para o centro. Deixou uma curta mensagem de voz. Só queria ouvir sua voz. Eu não escutei, eu apaguei imediatamente. Não porque eu não tenha coração, mas porque eu não sou mais a garota que esperava pela aprovação da mãe depois de cada prêmio. Eu já tenho tudo o que preciso. Uma casa que é um laboratório, uma avó que é minha aliada, um propósito. Não limitado por mais ninguém. Na minha mesa, tem uma pequena foto emoldurada. Nela, uma imagem desbotada minha aos 7 anos, segurando uma lupa, cabelo bagunçado, boca aberta enquanto eu olhava para uma joaninha rastejando na palma da mão. Da vovó, ele se inclinou ao meu lado, apontando para ela, olhos brilhando como estrelas. No verso da foto,
escrito em caneta tinteiro. Meu pequeno cientista vai mudar o mundo. Não sei se algum dia mudarei o mundo inteiro, mas eu sei disso. Eu mudei o... Eu não vivo mais para provar nada a ninguém, exceto a mim mesma e a ele. Uma vez, um aluno do meu grupo de pesquisa me perguntou: Helena, por que você escolheu trabalhar neste laboratório quando você é boa o suficiente para estar aí, no MIT ou em qualquer instituto de ponta? Eu olhei pela porta de vidro naquela tarde. Flores silvestres estavam florescendo nos degraus, assim como faziam quando eu era pequena, envolvendo meus braços em volta das pernas do vovô, correndo pelo quintal. Porque este é o único lugar no mundo, eu respondi, onde eu nunca tive que pedir permissão para ser eu mesma. A história de Helena não é apenas sobre escapar da injustiça e da traição em sua família. É uma prova do poder da crença, paixão e amor incondicional na vida. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós nos machucam mais. Mas apenas uma pessoa que realmente acredita em nós, como o avô de Helena, pode ser o suficiente para nos ajudar a subir e reescrever nosso destino. A maior lição é esta: você não precisa da aprovação do mundo. Você apenas precisa de coragem para viver a sua verdade e escolher o amor que não pede nada em troca. O que você acha da jornada de Helena e das escolhas que ela fez? Você teria feito as coisas de forma diferente? Compartilhe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias poderosas e emocionais sobre família.